ao Vicente Celestino que eu pedia ao ouvinte 10 cruzeiros na época para nós comprarmos o disco. Eu queria que o povo... Depoimento de Moraes Sarmento para o Museu da Televisão Brasileira. Seu nome? Rubens Sarmento. Seu nome artístico? Moraes Sarmento. Fale-nos dos seus pais, seus avós. Meus pais. Antônio Sarmento, filho, e Maria Grosso Sarmento. Meus avós, Antônio Duarte de Moraes Sarmento e Alexandrina Maurício Sarmento. Profissão dos seus avós? Meu avô paterno foi jornalista, foi o fundador do primeiro jornal editado em Campinas, editado diariamente. Era o Diário de Campinas. Minha avó, Alexandrina, nascida na cidade de Limeira, ela era pianista, mas era uma pianista assim para uso interno, né? Para uso caseiro. E os avós maternos eram imigrantes? Eram imigrantes, Salvador Grosso e Carmen Grosso. Eles saíram da Itália e foram para a Argentina. E foi na Argentina que nasceu minha mãe, que aos 8 anos, com a família, já residiam em São Paulo. A data do seu nascimento? Eu nasci em 14, fui inaugurado, né? Em 14 de dezembro de 1922. Tem irmãos? Fomos em 8 irmãos. Hoje somos 3. Vamos falar da sua infância. Da minha infância? Sim. Se eu começar a contar um pouco da minha infância, eu acho que eu nem vou continuar respondendo as suas perguntas. Porque há fatos que chegam a me emocionar demais. Mas eu passei uma grande parte em Campinas, até os 6 anos, e depois fui residir em Vila Americana, hoje Americana. A terra de Lulu Benincase? A terra de Lulu Benincase, terra de Lulu Benincase, de saudosíssima memória. E como é que foi a sua infância? Em Campinas, por exemplo, era uma vida normal. Foi em Campinas que eu terminei o grupo escolar. No grupo escolar Guanabara, no bairro do Guanabara, na Avenida Barão de Itapura. Eu tenho uma lembrança que até hoje eu não consigo esquecer. Mesmo estando com 75 anos de idade hoje, eu me lembro com muita saudade, quando eu morava em Campinas, menino, de um galinho garnizé branco que eu tinha e que passeava comigo na calçada da rua José Paulino, como se fosse um cachorrinho, né? Vinha atrás de mim e me seguia. E essa lembrança desse galinho garnizé branco, até hoje, está marcada de uma forma impressionante. Até uma vez eu fui entrevistado na Bandeirantes pelo Salomão Esper, e quando me fizeram a pergunta sobre a minha infância, eu fui tentar falar do garnizé. Aí trouxeram de presente para mim um galinho garnizé igual àquele que eu tive. Então a entrevista acabou naquele momento, porque eu não falava de tanto que eu chorava. E os primeiros estudos? Os primeiros estudos foram em Americana mesmo, e no grupo escolar de lá, mas por motivo imperioso, que meu pai era funcionário público, tivemos que retornar a Campinas, e eu terminei então o curso primário lá em Campinas, no grupo escolar Guanabara, conforme eu disse agora há pouco. E depois eu fiz o ginásio do Estado, estudei também numa escola de comércio, mas eu acho que eu deixei de estudar muito cedo, porque eu nunca...
Hoje é evidente que eu lamento profundamente, mas eu deixei de estudar aquilo que eu deveria ter estudado, por motivos vários. Motivos de financeiro, também um pouco de má vontade. Eu queria era trabalhar, e comecei a trabalhar muito cedo, desde criança. Vamos falar do seu tio, Moraes Sarmento? Meu tio Alfredo Moraes Sarmento, ele queria, por toda a lei, que me trazer para São Paulo. Ele era advogado, e ele queria então que eu viesse a São Paulo para estudar direito aqui. E meu pai, sei lá, qual foi a razão que ele teve para impedir que isso acontecesse. E eu, não sei se era, quem sabe, até uma predestinação de ficar em Campinas, porque foi lá que mais tarde eu vim a ter uma profissão que eu gostaria de conversar com você daqui a pouco a respeito. Quando eu era moleque, ainda, eu tinha mania de estender de um pau ao outro uma espécie de antena. Até eu ficava pensando em ser, talvez até um técnico de rádio, né? Minha mãe tinha essa cisma que, de tanto que eu mexia em fios, que eu estendia aqui, estendia lá, enfiava tomadas aqui, enfim. Mas, na verdade, o que eu queria ser, o que eu queria mesmo era trabalhar na rádio. E comecei na Rádio Educadora de Campinas, na PRC9, como operador de som. E fiquei lá fiquei lá um ano e meio trabalhando na Rádio Educadora como operador de som. Dos bons tempos de colegas que se tornaram depois, quer dizer, colegas não, de elementos que se tornaram famosíssimos no rádio. Nascidos. Era o ano de 1937? Era por aí, 37, foi quando eu comecei. E em 37 já estava trabalhando na Educadora de Campinas. Sem que você me pergunte, o Roberto Corto Real, que foi meu grande colega, o Walter Foster, de saudosíssima memória também. O Walter, já em 37 para 38, já estava aqui atuando em São Paulo, na antiga Rádio Educadora Paulista, hoje Rádio Gazeta. E também o Henrique Lobo. O Henrique Lobo, com quem trabalhei depois de muitos anos, viemos trabalhar juntos em São Paulo, na Rádio Bandeirantes. Me conte, e para todos aqueles que vão assistir o seu depoimento, o que era a Rádio Janela? A Rádio Janela era um serviço de alto-falante. Veja, os grandes artistas, alguns dos grandes artistas da época, como Carlos Galhardo, Orlando Silva, Gilberto Alves, cantores famosos, Alvarenga e Ranchinho, eles não tinham vez na Rádio Educadora de Campinas, porque o cachê era mínimo, era uma droga de cachê. A rádio queria pagar realmente mal, né? Então esses artistas chegavam a ir cantar nesse serviço de alto-falante instalado no Largo do Rosário, no edifício da Sociedade Camões, que era uma sociedade social, no segundo andar de um prédio no Largo do Rosário. E na janela desse segundo andar, uma janelona assim, não era janela, era um vidro enorme, formando um aquário fabuloso, o tamanho de um aquário gigante. E o povaréu todo ficava na praça, no Largo do Rosário, assistindo os artistas que lá compareciam. Havia domingos, sábados, domingos, cerca de 20, 25 mil pessoas no Largo do Rosário, ouvindo através dos alto-falantes, e a imagem era a janela, então ficou Rádio Janela. E aí você foi para Uberlândia? Depois, um dia, eu fui convidado para... Aí já estou em 1941. Fui para Uberlândia e ali me tornei locutor profissional, já com 16 anos, na Rádio Difusora Brasileira, PRC6, de Uberlândia. Foi a primeira estação que eu trabalhei. Mas não parou em Uberlândia, não. Foi para Araguari. Em Uberlândia eu tinha um comportamento tão social, tão maravilhoso, tão decente, que o dono da rádio já me dispensou naquela, porque eu dormia
fora da pensão. Eu dormia na casa